TV Mancha. Boa noite, família. Bem-vindos a mais um TV Mancha aí. Depois de 2 semanas aí com o Palmeiras só, né? Dando trabalho pra gente. Pelo menos uma semana de alívio aí, a vitória contra o Flamengo. Apesar de que na quarta-feira o Palmeiras deu mais uma aí contra o Curitiba. Tem vários assuntos para tratar aí. Hoje temos a presença especial aí do nosso Diego Baiano, vice-presidente. Já dá seu boa noite, Baiano. Boa noite, pessoal aí do TV Mancha aí. Vamos falar um pouco do Palmeiras, né? Bastante. Tá certo, Diego. E boa noite, Catatal. Bom, boa noite. Uma vitória contra o Flamengo, né? Depois de 3 derrotas. Uma vitória que, ao meu ver, apesar do placar de 4-2, né? Não demonstra o que foi o jogo, né? Então a gente vai debater mais aí sobre a atual fase do Palmeiras, sobre o elenco e também sobre o eterno problema dos ingressos no Allianz Parque, né? Agora tem uma nova medida aí do nosso presidente e a gente vai debater e contar o que aconteceu no domingo de manhã no estádio. Tá certo, Catatal. Só para não passar batido, né? Falar rapidinho daquela partida contra o Curitiba, né? Quarta-feira passada. O Curitiba que na época era lá o Lanterna, né? Agora o Vasco, né? Passou o suposto pro Vasco, mas na época ainda na quarta-feira estava como Lanterna. E o Palmeiras foi lá e conseguiu, né? A façanha de tomar 2-1 do Lanterna. O Palmeiras tem 4 times que acho que já estão metade do campeonato na zona de rebaixamento. Que é o Goiás, Joinville, o Coritiba e o Vasco, né? Então, aí são 12 pontos, né? O Palmeiras perdeu para o Goiás 3, perdeu 3 para o Coritiba e perdeu 2 pontos para o Joinville. Então, só aí na zona do rebaixamento foram 8 pontos. 8 pontos que dificilmente você recupera num campeonato assim. Analisando esses 8 pontos, você recupera como? Tipo assim, uma vitória contra o Cruzeiro em Minas, que não veio também. Uma vitória agora contra o Atlético. Tipo um Grêmio no Sul, que a gente perdeu também. Então são pontos que vão ficando pelo caminho, que dificilmente o Palmeiras vai conseguir recuperar esses 8 pontos, que nos dariam a liderança do campeonato, né? Pelo menos a vice-liderança estaríamos. Isso, porque tá 40, agora o Gambá está com 40. 40, né? Exato. Estaria ali encostado ali no líder, brigando pelo título. 8 pontos que, a meu ver, fáceis de ganhar. E você perder de um Curitiba, que é um time muito fraco, né? Um time sofrível, mas o Palmeiras jogou muito mal. Há várias partidas tem alguns jogadores que vêm numa decrescente, né? A gente pode citar aqui Robinho, né? Muito mal. Leandro Almeida. Não, esse aí nunca teve no auge, né? Nem no meio, né? Nem no meio. Ele começou por baixo e acho que está cada vez mais para baixo. Eu ainda cito um outro cara que estava jogando bem pra caramba, mas de uns 4 jogos para cá veio mal, o Rafael Marques também. Decaiu. Ele decaiu. Apesar de ele não ter descido tanto, mas ele decaiu do que ele estava. Mas decaiu. Ele mantinha um nível alto em todos os jogos. Agora demonstra cansaço no segundo tempo. Aliás, o Palmeiras sempre, na maioria dos jogos, assim, no segundo tempo dá mais aquela caída. Cleito Xavier, analisando o jogo do Curitiba. Exatamente. Do Curitiba. Cleito Xavier também muito mal, né? Então, pela sucessão de erros, né? Veio essa derrota contra o Curitiba, que sinceramente era um jogo tranquilamente que você poderia chegar lá em Curitiba e voltar com os 3 pontos. O Baiano estavam lá no estádio, não sei se você viu a mesma coisa, Catatão, no primeiro tempo desse jogo do Palmeiras contra o Curitiba, em todos, né, contra o Cruzeiro e nessas derrotas, no primeiro tempo, no segundo você falou, cansa, mas no primeiro tempo, parece que o Palmeiras não se encaixa. E nesse jogo exato contra o Curitiba, o Marcelo Oliveira, quando é para elogiar, a gente elogia, mas quando é para criticar tem que falar. Ele foi me improvisar o Natan na lateral direita. Teve isso também. E ainda tinha o Leandro Almeida, que como a gente falou, já é bem, né, duvidoso, né? Ou seja, ali pela direita ficou uma avenida que o Curitiba soube aproveitar e fez, se eu não me engano, os 2 gols foram daquele lado, né? Isso. E olha que o Curitiba é um time ruim, hein, mano? É um lixo. A gente viu o pessoal, é lixo. O time é complicado. O que eu vejo muito ainda
Os caras falando, puta, mas é o Gabriel e tal. Puta, mano, eu não entendo que um único jogador possa fazer tanta diferença. Exatamente. Em um time que contratou 20 e tantos jogadores e falar, puta, você não tem um cara que venha a substituir esse cara. Então é complicado, cara. Eu acho que o Palmeiras, ele tem esse, sei lá, velho, ele consegue perder pra ele mesmo. Né? É sempre o... Você pega o Palmeiras perdendo pros times mais fracos do campeonato, aí quando você fala, puta, ali vai tomar uma puta goleada, o Palmeiras vem lá e sapeca a porra do time. Aí eu fico, pô. É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Ele surpreende sempre negativamente. É um negócio estranho, o É Palmeiras. o poste mijando no cachorro. Nunca vi um bagulho desse. E a gente sempre fica, quando acontece essas derrotas assim, tipo para Curitiba, Goiás, tudo, a gente sempre fica perguntando, né? Pô, será que o Palmeiras, aquela sequência de vitórias foi apenas um lampejo, né? De um time, sei lá, muitos falam em formação, mas eu não acredito, porque o Palmeiras já está jogando aí desde o começo do ano, então já era para ter um padrão, mudou de técnico, o técnico começou a implementar a filosofia dele de trabalho, então você fica naquela dúvida, pô, foi só um lampejo, será que o Palmeiras não vai deslanchar de novo? Igual o Baiano falou, é inadmissível que num time grande como o Palmeiras, da grandeza do Palmeiras, não tenha um jogador para substituir um volante. Que é bom, jogou todos os jogos bem, mas o reserva também tem que suprir a ausência dele. Exatamente. E a gente vê que o Amaral não tem condição, esse André Giroto também é de nível mediano para baixo, então acho que o Palmeiras... Eu já coloco de baixo para perto, ele é ruim, mano. Ele é ruim, fez até o pênalti contra o Flamengo, né? Ridículo. Estranho, foi um lance no mínimo duvidoso. Mas Aí você cai naquele negócio, falta de planejamento, contratou errado, sei lá, 25 jogadores vieram e você não tem um reserva à altura do nosso volante. Né? É um negócio estranho. E outra, que a gente falou, o próprio lateral Lucas saiu. Será que nem entrou depois do segundo tempo lá o Lucas Taylor, né? Lucas Taylor. Que apesar de tudo ser moleque, ele entrou bem melhor do que o Natan. Coitado do Natan, não tem nem culpa. Botaram o cara na lateral. O cara é zagueiro. Acho que eu e o Baiano não faria pior numa lateral. Eu jogo bem, já, vamos lá. Eu jogo bem. Sem óculos ainda. Sem óculos, sem óculos eu jogo melhor ainda, cara. Porque, não, a gente... O cara sabe lá na Copa Zona Leste o que eu fiz. Mas dava dó de gente que tava no estádio, o moleque tava apavorado. Não tem condição, né? É um negócio que nem se falou, ou contratou muito errado, não tem explicação. Porque, o Lucas saiu, aí bota o Giroto só faz papagaiada no meio de campo lá. O cara é caneludo, é da pernada mesmo. Não é possível que não tem um cara que não precisa ser altura, mas pelo menos que só defende, né, na frente da zaga lá. Você começa a achar que tem alguma coisa errada assim no elenco, quando você chega um cara e o cara já joga, entendeu? Sim. Chega esse Lucas Taylor, o cara veio, você já vai jogar. Não é assim, né, velho? Não é os times lá de São Miguel, né? O time lá a gente tá pegando os caras na rua mesmo. No farol, como fala, né? Então, e diante disso aí, até de uma escalação errada, a gente conseguiu mais uma derrota aí para um time que é fácil, que apesar de tudo ter ganhado do Vasco na última rodada, apesar de que o Vasco, coitado, tá entregue, né? Perdão o pessoal da Força aí que é amigo nossa, mas o Vasco, né, tá entregue. Mas o Curitiba vai ser o saco de pancada no campeonato, né? Vai. Tanto no Couto Pereira como fora, deu, né, sei lá, um azar, uma sorte deles ganhar do Palmeiras e ter pego o Vasco na sequência, mas vai cair e vai ser saco de pancada, né, Catatão? É que nem a gente falou aqui, vocês estavam lá no jogo, eu assisti pela TV, é muito ruim. Curitiba é ruim e o Palmeiras consegue se complicar com esses times. O Palmeiras, eu acompanho o Palmeiras há anos. Eu não lembro, sinceramente, do que aconteceu com o Palmeiras nesse primeiro turno. A gente comentou aqui, o Palmeiras ganhou dos 3 grandes de São Paulo no primeiro turno. Santos, o Gambá e o São Paulo. E ganhamos dos 3 do Rio. Flamengo, Vasco e Fluminense. Só não ganhamos do Botafogo, porque o Botafogo não está aí, senão provavelmente ia ganhar essa batida também. Então são 6 vitórias que
De times fortes. De times fortes, né? De tradição, pelo menos. De tradição. Teoricamente sempre brigou, né? Eu lembro daquele ano que o Wagner Love, na primeira passagem do Wagner Love... 2004. No Brasileiro nós ganhamos o primeiro turno dos três de São Paulo. Do Gambá, do São Paulo e do Santos. Foi. Eu não lembro contra os Carioca, mas não deve ter ganho, assim, porque isso aí pra mim que aconteceu foi inédito. Não, realmente, que o pessoal ainda fica tirando onda, campeão do Rio São Paulo, né? Não sei o que lá. Eu não lembro que tenha acontecido isso num campeonato brasileiro. Não, realmente, né? Mas aí que tá, né? A gente ganha dos 3 grandes de São Paulo, já é alguma coisa. Mas dos 3 do Rio, apesar do Flamengo aí tá agora com ataque, né? O Fluminense também, o Fluminense tá bom. Agora o Vasco, coitado, a gente já falou aqui, né? Não é parâmetro pra nada, né? Porque antes desse jogo do Fluminense, os 9 anteriores do Fluminense, nós perdemos todos. Né? 9 derrotas seguidas pro Fluminense. Então aí você já vai buscando os campeonatos para trás. Isso aí que eu te falei já não vale mais. Já não estava acontecendo mais. Né? O Flamengo a gente também ganhava, perdia, tudo. Agora, como foi esse primeiro turno, assim, 3 vitórias contra os paulistas e 3 contra os cariocas, sinceramente eu não lembro. Isso demonstra mais uma vez que se o Palmeiras tivesse ido bem, ganha esses 8 pontos aí, eu nem vou contar aquele empate contra o time reserva do Atlético na primeira rodada. Certo. O Atlético é um time bom, os reservas do Atlético também é um time bom. Então eu vou tirar esses 2 pontos que a gente perdeu contra os reservas do Atlético. Já está sendo bonzinho. Vou focar nesses 8 aí que eu te falei contra os times da zona de rebaixamento. Esses 8 aí era certeza, né? Certeza. Eram jogos que não poderia perder e nem empatar. Então um time que quer ser campeão é difícil. E só pra gente analisar depois mais esse primeiro turno, né, que a gente acabou em quinto, até que pra quem ficou em 16º ano passado, né? Vamos só passar os gols do Flamengo aí, né? O Palmeiras e Flamengo aí, que foi uma vitória até que surpreendente. Depois a gente comenta do jogo e esse primeiro turno aí do Palmeiras. Pera aí que a técnica ali vai colocar os gols aí do Flamengo aí, pra gente comentar depois aí. Vamos aí, pessoal, que vai. Um lance que levantou a galera do Palmeiras, você está revendo, a bola do Dudu. O Robinho chegava ali para dividir com o goleiro. Vai bater o escanteio aqui o Zé Roberto bate e joga lá dentro. Gol do Palmeiras, Jackson. O zagueiro do Palmeiras apareceu rápido ali pelo meio. Enfiou a cabeça na bola, escanteio batido pelo Zé Roberto. E o Palmeiras faz 1-0 no Flamengo aqui em São Paulo. É gol de zagueiro, é gol de cabeça. Mais um gol de cabeça do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Maurício Noriega. Não foi por falta. Sheik. Olha que lance bom, chegada boa, bateu! Gol do Flamengo! Que bola metida para o Ederson! Vibra o torcedor do Flamengo com 5 minutos do segundo tempo. O segundo tempo começou com o Flamengo buscando, o Flamengo chegando. Olha que bola metida do Sheik para ele. Ele bateu no zagueiro, não deu para o Fernando Braz. E o Flamengo empata o jogo aqui em São Paulo. Noriega. Foram 5 minutos de só um time jogando, só o Flamengo. O time do Palmeiras não conseguiu nem ficar com a bola. O Flamengo tocando, tranquilo, o Palmeiras marcando muito mal, sem intensidade na chegada da bola dividida. O Sheik foi muito feliz no toque entre as pernas do Lucas Telho. O Jackson errou o bote. Logo mais. Escanteio batido pelo Alan Patrick. Bola lá dentro. Desvio. Gol do Flamengo. Ederson outra vez. Ele de novo. Subiu para desviar de cabeça para virar o jogo aqui em São Paulo.
Bola no canto, não deu para o Fernando Praz. Tá aí o gol do 10, o gol do Ederson. Sobe sozinho no meio de dois marcadores do Palmeiras. O Vitor Hugo, que nem sequer consegue subir, e o Giroto. O Giroto, que é um volante muito pesado, sem muita mobilidade, também não consegue subir. A verdade é que o Flamengo deita e rola em cima do Palmeiras no segundo tempo. Joga muito fácil. O Palmeiras não pegou na bola, adianta. São 12 minutos. Faz o arremesso, coloca lá dentro. A bola passou pelo Samir. César Martins tirou. Tentou dividir ali o Zé Roberto. Arouco, desvio! Gol! Palmeiras, 12-13, tava lá o Dudu, o Cleiton Xavier estava no lance, a bola bateu no zagueiro do Flamengo e entrou. Toque de cabeça do Arouca, a bola bate no peito do Samir e entra, hein? Dá uma olhada aí, ó. E o Palmeiras empata o jogo 2-2. Olha o Zé metendo essa bola para o Alexandre, ajeitou para o Dudu, chegou, bateu! Gol! Dudu para o Palmeiras. 20 minutos do segundo tempo. Que segundo tempo aqui em São Paulo. Alexandre ajeitou para o Dudu, bateu rasante, hein? E o Palmeiras faz o terceiro, 3-2 aqui em São Paulo. O que aconteceu? O Palmeiras fez o que não tinha feito no jogo até agora. Quem fez o trabalho de meio campo? Zé Roberto. Chegou, se aproximou, tocou. Alexandre fez uma bela parede ali e ofereceu para o Dudu, que bateu por baixo do César. É um jogo muito legal no segundo tempo, Jota. Muito legal mesmo. Quarto gol do Dudu no Brasileirão. Imediatamente o Marcelo havia chamado o Cristal. Bola do Cleiton lá pro Dudu, tentou tirar do zagueiro, voltou pro Alexandro, gol! Alexandro mexe com a galera, vibra com o torcedor do Palmeiras aqui em São Paulo. O Palmeiras faz 4-2 agora com o Alexandro, com 25 minutos do segundo tempo. Tá aí, Nori. O Alexandre e Cleiton Xavier, né? Apareceu esse jogo de meio campo. Primeiro com o Zé Roberto, depois com o Cleiton Xavier. O Alexandre fazendo muito bem a parede ali e voltando, mostrando muita frieza. O César, goleiro do Flamengo, parece que desiste da jogada quando o Alexandre vem por trás e domina. Bom, vimos aí os gols, né? Comentar em cima, né, Baiano Catatal, de um jogo aí que foi, né, enganoso, né? A princípio, né? Quem viu o placar não viu o jogo, né? Você olha assim e fala 4-2 pro Palmeiras, né? Pô, Palmeiras 4, Flamengo 2. Aí aparecem os gols, você fala, puta, jogão, hein? Passeou. Mas a verdade, na minha visão, né? Acho que na do Baiano e do Japa também, de todo mundo que estava no estádio, foi o seguinte: o Palmeiras começou bem o jogo, no comecinho. Sim, o gol foi aos 5, 6 minutos, né? Comecinho jogou bem, tudo. Só que depois, com o passar do tempo, o Palmeiras foi recuando. Exatamente. Recuando. Não tinha saída, o Palmeiras não conseguia encaixar um contra-ataque, não conseguia... E começou o Flamengo a sufocar. Exatamente. Sufocar. Aí eles, logo na virada, né, do segundo tempo. Do primeiro pro segundo tempo, né? Eles fizeram 2 gols. Foi. Tipo assim, acho que foi diferença de uns 5 minutos que eles Exatamente. Fizeram 2 gols em 5 minutos. 5 minutos, né? Que é um time entrar desligado demais. Exatamente. Primeiro tempo, o Palmeiras entrou, fez o gol e depois você não via mais o Palmeiras em campo. Exatamente. E outra, até no jornal, acho que... Pra quem lembra, na hora que tava 2-1, a bola sobrou no pé do Sheik na cara, assim, ó, na cara. Ele chutou na trave. Deu uma cacetada no travessão, ficou balançando uns 5 minutos. Ou seja, do jeito que estava o jogo, o Flamengo mesmo com 2-1 indo para cima, tudo, e o Palmeiras morto em campo, se faz o 3-1 ali já era. Acabou. Então depois, o Palmeiras conseguiu empatar e aí naquela pressão, na empolgação, fazer mais 2 gols. Mas... Depois achou o empate, né? Porque foi um gol, foi achado. No peito do zagueiro do Flamengo. Achou o empate, então, conseguiu a virada e aí melhorou, né? Eu acho que foi um placar assim que não
não diz o que foi o jogo, né? E o Palmeiras, as mesmas falhas de sempre, meio campo sem criatividade, sem pegada de marcação, a defesa dando vacilo. Então, são os mesmos erros, só que com uma vitória. Mas dessa Você acha, Baiano? Eu acho que foi basicamente isso mesmo, Catal. O Palmeiras entrou, fez o gol, né, logo aos 5 minutos. Eu acho que todo mundo estava no estádio e falou, puta... Agora vai, hoje vai, né? Hoje a gente mata os urubu. Aí depois você viu o Palmeiras apático dentro de campo, não conseguia fazer mais nada, tentando os contra-ataques de só rifando bola. E aí você viu o Flamengo dominando. E acabou o primeiro tempo, veio pro segundo, o Palmeiras toma a virada. Aí a gente volta, eu acho que todos os filmes de tudo que era jogo, falando, hoje não dá pra nós. Vai ser a 4ª derrota, vamos entrar em crise. E depois o Palmeiras acha o gol de empate. Achou o gol de empate e melhorou. Eu acho que também foi um balde de água fria até no flamenguista. Acabou. Que tava em cima naquela hora? Tava dominando o jogo. Tava até, eu acho que eu vi no jornal, tinha 68% de posse de bola do Flamengo. Não, o Flamengo dá uma É complicado, né? Tipo, Alemanha e Brasil. Então é complicado. Não, e o que a gente tava falando, no primeiro tempo o Palmeiras fez o gol, acho que teve uma oportunidade, se eu não me engano, que foi outra cabeçada do Rafael Marques, e depois o próprio comentarista falou, chamou o Flamengo pra cima. Pô, você chama um time que tem no ataque o Sheik e o Guerreiro, vai dar ruim alguma hora. Apesar de não foi nenhum dos dois que fez o gol, mas o Sheik meteu uma bola na trave e eles puxam marcação do 10 lá que fez os 2 gols na gente. Aí o Palmeiras já se desesperou, sorte que daí o Marcelo Oliveira conseguiu mexer, ele arriscou, porque ele colocou o Cleiton Xavier que vinha mal, em todas as partidas que ele vinha entrando ele vinha mal. Aí como falou, não é que ele fez o gol, ele achou, ele deu uma cabeçada, bateu no peito do zagueiro do Flamengo, entrou. E depois, querendo ou não, o time se animou com o empate e acabou encaixando lá uns lançamentos, uns passes. Mas foi muito aquele negócio de momento de jogo, de sorte de jogo. Acho que foi até a melhor partida do Cleiton Xavier, né? Sim, como o pessoal falou, ele estreou de vez, né? Estreou, porque, né? Apesar de ele estar 7, 8 meses aí no Palmeiras, ele nunca tinha feito uma partida. Parece que veio com a mesma quantidade de anos do Palmeiras lá da Ucrânia, né? Caralho, não, voltou mal. O futebol dele parecia que tinha ficado lá, né? Isso tá um velho, mano. Então, eu lembro uma entrevista do Paulo Nobre, quando eu trouxe ele, né? Dizendo que trouxe o Cleiton Xavier porque o Cleiton Xavier era um ídolo dele quando ele jogou. Você escutou essa entrevista aí? Eu acho que eu lembro. Que ele fez um gol. Nossa, aquele gol, vim bem pra caramba naquele gol contra o Colo-Colo, tudo. Então, o cara contratou o jogador pelo histórico do passado. Que ele pelo fez emocional de um cara que não entende de futebol nenhum. Eu acho que hoje em dia o futebol ele depende muito de estatística, entendeu? Certo, com certeza. Existem pessoas nos clubes que quando o técnico fala, apareceu a oportunidade de você trazer fulano de tal. Então, tem um departamento de estatística que já tem toda a ficha do cara, entendeu? Esse cara em 2011, ele jogou bem, em 2012 o rendimento dele caiu. Ele jogou... fez tantos gols, tantos passes. Em 2013 ele estava mal pra caramba, ele se machucou uma vez, 2 vezes. Então, hoje em dia ninguém... Japa, se não tiver esquema que eu digo, entre aspas, é aqueles que o empresário ganha, o cara ganha, todo mundo ganha. Se não tiver isso, se depender do departamento de estatística de cada clube, você não contrata no escuro. Não, com certeza. Entendeu? Você não contrata no escuro. Porque hoje em dia o futebol envolve muita coisa, patrocínio, então você tem que saber se o cara dá retorno para você. É muito dinheiro por trás, né? Muito dinheiro por trás. Então, os clubes têm um departamento, são pessoas... Eu até conheço um cara que trabalha com isso aí, em outro clube, que eu não vou citar. Então, ele fala que é o seguinte, quando aparece o nome de um cara, ele já tem que estar com a ficha pronta. Aí ele tem uma ficha de mais de 1.000 e poucos jogadores. Olha isso, o cara ganha para isso, ganha bem para isso. Então, ele sabe, por exemplo, vou contratar o Zezinho do Apucarana. Então você tem que saber que o cara em 2010 jogou assim e o histórico da carreira. Se a carreira dele está em evolução ou em decadência. Né? Exatamente. A do Cleiton Xavier claramente está em decadência. Com certeza. Entendeu? Ele atingiu o auge naquele ano de 2009 e de lá para cá jogou bem mais 1 ou 2 anos na Ucrânia e depois foi caindo e agora esse jogador fraco, né? Sabe jogar,
representou a gente no passado, mas hoje em dia eu acho que não tem, no momento não tem condição de... Acho que até nessa parte de estatística, eu acho que a gente já... os caras que saem daqui do Brasil, vai jogar pra Europa, na Europa e depois vem de retorno pro Brasil, acho que é difícil a gente ver um cara que mantém o mesmo futebol. Né? Porque senão ele ficava lá. Com Né? certeza, Ele não vai, exatamente, às vezes, manter a regalia que eles têm, voltar lá e depois voltar pra cá. Né? Então, essa parte de estatística é bom em time grande, acontece. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, os caras querem ganhar dinheiro. Porque se o cara estiver bem na Europa, de um time ele vai pro outro da Europa, né? Bem maior e bem melhor, né? Com Melhor, certeza. ele sai de um Bayern, vai para um Manchester, e aí Com certeza. vai mantendo carreira lá, eles não querem nunca voltar. Só que o problema desses jogadores que eles tá nos piores momentos dele na Europa, aí vem para aqui porque sabe que, querendo ou não, o campeonato é mais fraco. É bem mais fraco, então, eu tenho um futebol melhor, então eu vou render mais. E aí vai ter uma visão de um time da Europa. Com certeza. Ou eles vêm para se aposentar aqui. É verdade. Então é complicado. E até fisicamente, o Cleiton Xavier ele voltou bem pior do que qualquer um do Palmeiras, né? É claro, agora não, ele até tá se integrando lá. Mas antes era nítido. O pessoal até comparava ele lá com o maldito lá dos Gambá, lá, o Wagner Love, né? O Wagner Love também voltou um lixo redondo. Parecia o Leite, o Wagner Love. E o pessoal... Falar no Leite, né? Falar em Leite, o Baiano depois tem um recado pro Leite. Mas deixa quieto, o nosso ex-parceiro de mesa aqui, né, Catatá? Mas tudo bem. O finado Leite, né? Finado Leite. Mas deixa quieto. Então, mas, o Cleiton Xavier entrava em umas partidas, ele sempre entrou no segundo tempo, nunca, acho que não chegou a fazer uma partida titular, chegou, Catatá, você lembra? Acho que nem no Paulista. Eu não acho... Ele chegou a fazer, acho que na Copa do Brasil contra o Asa, né? Jogou fora. E pra variar não jogou nada, né? Pra variar Então... Pra variar a gente tem que pontuar o jogo que ele jogou, né? Então, contra o Flamengo. Exatamente. Como muita gente falou na internet, até os comentaristas, foi a estreia do Cleiton Xavier no Palmeiras depois de 7, 8 meses, né? Porque o cara entrava... A técnica ele tem, mas não tinha o físico, não tinha o ritmo, não tem jeito. Não vai desenvolver o futebol nunca, né? É uma situação, que é só com a gente, não dá pra entender. A gente espera que o futebol dele, daqui pra frente evolua. A gente sempre torce pro cara evoluir, né? Pro bem do Palmeiras, né? A gente não tá aqui pra querer cornetar o cara, torcer pro cara. Igual acontece muito dentro do Palmeiras, né? Opa! Dentro do Palmeiras é incrível, mas as pessoas lá torcem contra pra dar errado. Palmeiras para eles tentarem alguma coisa, né? Uma manobra dentro. É isso, o Palmeiras, lá dentro do Palmeiras, o pessoal usa muito o pessoal, né? Não a entidade acima de tudo. Então, às vezes, eles até teve essas 3 derrotas aí. Eu aposto lá que dentro do Palmeiras tem muita gente comemorando que vinha bem. O Palmeiras vinha bem, ou seja, não tinha como ele criticar ou seja o Paulo Nobre ou o Alexandre Massa. Aí começou a cair, os caras já tinha a carta na manga para criticar e conseguiu alguma coisa numa possível eleição aí, né? Isso é histórico no Palmeiras. Isso aí vem dos ancestrais, né? Isso aí é... 1914, isso, 15. Isso aí é típico, eu sempre falo, isso aí é típico do italiano. Exatamente. O italiano é aquele povo que sempre vive em máfiazinha, né? Tipo máfias. As colônias, né? Aqueles grupinhos, então um se associa com o outro, aí um critica o outro, na hora que ele vê que o outro tá bom, o cara vai daqui para lá. Então, isso aí é típico do italiano. O italiano ele nunca vê o coletivo, ele sempre vê o individual, e o bom para ele. Exatamente, E é uma coisa que complica essa... Que nem fala... Só voltando agora no assunto que a gente falou que ia falar, a despedida do Valdívia, né? E falam que o Valdívia e o pai dele, principalmente, que é um cara... O ídolo do Catatá. É o ídolo nosso aqui, né? E falam que ele e o pai dele são tão, assim, os caras tão gente boa, que eles começaram a se envolver na política do Palmeiras, sabendo dessas mafiazinhas que rolam lá dentro, até para apoiar os que eram contra, ou que eram a favor, e ganhar força política lá dentro, que eles sabem como é que funcionava. Os caras eram tão pilantra, a palavra é essa. Que eles começaram a se envolver numa política suja, né, Catatal? Ô Japa, é o seguinte, a gente, né, que é palmeirense, a gente que é da Mancha também, então a gente guarda muito datas, né? Opa. Datas, né? Uhum. A gente sabe muito de datas. Por exemplo, final de 93, foi 12 de junho de 93,
o aniversário do Palmeiras, 26 de agosto de Tá 2014, o da Mancha, 11 de janeiro de 83. Então, essas datas a gente sabe. Agora, para o palmeirense, apareceu mais uma data. Mais uma data que a gente vai recordar, Baiano, daqui a 20 anos. Você vai estar lá com suas filhas lá falando, ó, 17 de agosto de 2015. O último dia do Valdívia. O último dia do Eu vivi esse dia. Eu tava lá. O problema 17 de agosto de 2015. O problema é que o pessoal achava que o Valdívia até aviso prévio, já pensou já fez isso aí. Pra entrar na caixa do Palmeiras. Puta, mano, aí ele se machuca. O Valdívia de aviso prévio ia ser engraçado. Ia ser engraçado. Aí ele ia se machucar, ia pra caixa, né? Então, Mais um ano roubando o Palmeiras. Na época foi uma aposta, né, do Beluso. Beluso, né? Beluso apostou em um contrato estratosférico com um cara que vinha do futebol do Emirados Árabes, né? 5 anos de contrato, ganhando pá. Aí eu entro naquela parte que eu tô falando, que se o Palmeiras tivesse um departamento de estatística, ia ver que o Valdívia só se machucar. Nunca ia contratar, né? Nunca ia Se fosse contratar, sério, né? Se fosse sério mesmo. Então, nós aguentamos eu não sei nem o adjetivo que eu vou falar pra esse cara. Falcatrua não. É muito pouco, né? Tipo, muito leve. Então, É melhor não falar, né? nós aguentamos 5 anos esse cara mandando e desmandando no Palmeiras, né? Xingava diretor, xingava presidente. Brigou com o jogador. Brigou com o técnico, provavelmente deve ter mandado o técnico embora. Então, 5 anos a gente foi engolindo isso aí. E a gente tem que comemorar, né? Dia 17 de agosto de 2015. Dá pra fazer uma festa, né? É mais uma data pro palmeirense. Mais uma data pro palmeirense. Nego fazendo tatuagem, imagina, 17 Junto com 1914, com 1983. 17 de agosto de 2015. Porque é uma data pro palmeirense consciente mesmo. Não é só pra gente da Mancha. O palmeirense que é consciente. Uma data histórica. Histórica pra comemorar. Foi 5 anos pra chegar a essa data. Eu li um negócio até que engraçado, que quando ele veio do Palmeiras, ele falou que queria se comparar como ídolo o Ademir, o Marcos. E hoje sai pela porta do fundo. Né? É complicado. Não. E acho que fizeram uma matéria, nem filmaram, só uma matéria no site lá da Globo Esporte que falou exatamente isso. Ele saiu pela porta dos fundos, ele procurava os funcionários lá pra dar autógrafo, pra tirar foto. Não é que os caras procuravam ele. Ele falava, vem cá, meu amigo, você é meu amigo? Pá, vem tirar uma foto comigo que eu tô indo embora. Era horário diferenciado, os caras, parte da manhã e da tarde. Acho que ele foi no final da tarde, se eu não me engano, treinar. Troca de turno. Sabe, nem o segurança, nem o pessoal mais tá lá. E tipo, falou que foi bem melancólico mesmo. Aí, ele gravou um vídeo pra se despedir da torcida do Palmeiras. Não sei o que é os caras quem quer assistir uma desgraça dessa, né? Que é que a gente falou, é um negócio pra comemorar, porque é um cara que tirou dinheiro do Palmeiras, humilhou o torcedor do Palmeiras, humilhou quem contratou e quem manteve ele no Palmeiras. Aí o Paulo Nobre era um cara declarado, falou aqui pra nós que era fã desse cara. E nas últimas aí, ele mesmo já se via decepcionado com o cara, com o Valdívia. Bom, Alexandre Matos já deixou bem claro, né, nas entrelinhas, que esse cara pra ele não funciona. E o cara sai, depois de 5 anos, tirando todo o dinheiro do Palmeiras aí, que pôde e não pôde. Foi por isso que a gente fica sem adjetivo para dizer o que falar desse cara, dele, né? O que falar desse cara, né? Mas passou, ainda bem, 17 de agosto de 2015, uma data histórica pro... Hoje o primeiro dia sem Valdívia, no clube, né? O primeiro de todos aí numa sequência do... Mas que não volte nem um louco que tente contratar ali de volta, né? Tomara. Infelizmente, né? A gente não pode duvidar de nada ali no... Não pode falar nunca, né? Ali que dentro do Palmeiras, ali nas alamedas, né? Que ele ganha muito dinheiro lá no Emirados Árabes, não tente voltar e que... Dinheiro ele vai tirar, mas triste ele vai sair, como a gente sempre comenta aqui, que lá no Emirados Árabes não pode fazer as coisas que fazia aqui no Brasil. Não tem o Villa Country. Lá os caras cortam o pescoço, hein? Não tem as novinhas. Novinha tem, só que se pegar... Mexer com a mulher dos outros. Mexer com a mulher dos outros, as novinhas lá, dá ruim, viu? Complica. E corta outras partes do corpo aí, que acho que não vai ser interessante pra ele, hein? Mas é isso aí. Corta o joelho, tá bom. O joelhinho que já tá podre, né? E fica aí mais uma data histórica aí pro palmeirense, né? Palmeirense consciente, né? Que o palmeirense que não é consciente tá cheirando na internet. Mais um ídolo que vai. Ídolo de quê? Ganhou o quê? Uma Copa do Brasil aí que ele disse que ajudou, eu não sei onde. E o Paulista lá Paulista. 2008, que, né?
mil anos atrás aí, onde o Palmeiras ainda tinha um time razoável, né? Que ainda Era bom aquele time. era bom, que ainda disputou ainda uma coisa no Brasileiro, acho que foi em quarto, quinto, não foi em 2008. É. Mas não só por causa do Valdívia, por causa de outros fatores e outros jogadores lá. Mas é isso, gente. Mais uma data. E como então virou o turno, o Palmeiras acabou em quinto, né? Ano passado, você chega a lembrar, Catatal, quando virou o turno, que colocação que a gente estava? Eu lembro que estava lá no Z4. Com o Vasco? Não, Décimo alguma coisa. A gente estava entre os últimos. Se não era na zona de rebaixamento, era pelo menos ali... Beirando. É. E querendo ou não, apesar das dificuldades que a gente viu, as 3 derrotas aí, é outra fase, é outros tempos, né? É outro time, né? E com certeza. Acho que o ano passado deve ter virado... virou entre os 4 últimos, né? Ou pelo menos ali, né? E hoje a gente tem basicamente quase a mesma quantidade de pontos que a gente terminou o ano. Né? É verdade. 31 para 40. Para 40. Mais 10 pontinhos. Como a gente estava conversando, né? O Palmeiras, eu acho que enganou o ano passado, enganou até a matemática, né? Conseguiu enganar a matemática esse ano. Pelo menos essa fase eu acho que a gente tá longe de passar de novo. Passar, né? Um perrengue daquele igual do ano passado, é verdade. Pelo menos mais umas 3 partidas aí, eu acho que a gente já dá meio que aquela respirada. Escapa do rebaixamento. Né? já apontou, faz aqueles 40 e poucos que é o... O Baiano citou assim que o Palmeiras enganou a matemática, para quem não entendeu, é porque todos os matemáticos assim de todos os TVs, jornais, tudo, falavam que para escapar do rebaixamento teria que ser com 43 pontos, né? Exato. Diante de todos os anos, fizeram uma média, a soma, tudo, e o Palmeiras escapou com 40. Ou seja, com a ajuda fez campanha de outros times aí que jogaram na Bahia. Fez campanha de rebaixado, né, mano? Campanha de rebaixado, então fez a mesma pontuação que o Vitória e acabou ficando... né? Com os critérios de desempate. De desempate foi o quê? O que levou mais gol? Sei lá. Pior. Menos cartão no amarelo, menos vermelho, alguma coisa assim. Então por isso que ele falou que o Palmeiras enganou a matemática e enganou mesmo. Não, e comparado àquela situação do ano passado, no jogo no Allianz Parque, era desesperador, né? Pra quem tava lá. E infelizmente foi o que todo mundo fez. Era o olho no campo e outro no rádio. Ouvindo o rádio. E depois que acabou o jogo, só continuou e um desespero, porque saiu um gol lá na Bahia, lá, trabalhar com o meu time, e ninguém sabia de que era o gol. Travou o estádio. Depois que confirmou, uns comemoraram, outros se aliviaram, né? Teve gente que comemorou, depois chegou na final da Paulista, o pessoal... Eu até pensei que o pessoal ia comemorar junto com a torcida lá da... Porque o palmeirense não dá pra chamar aquele de palmeirense. Os caras... Uma coisa é você ficar aliviado, né? Tá óbvio, por não ter caído. Mas outra é comemorar e gritar o nome do outro time, que é aqui de São Paulo, do estado. Ou seja... Complicado, eu vi gente na Triação fazendo isso, É os mesmos palmeirenses, Baiano, que tá triste com a saída do Valdívia. O cara não é palmeirense, o cara acompanha jogador, é fã. O famoso... Tem torcedor e tem fã, né, Catatal? A gente conhece bem essa torcida. Você melhor ainda a torcida do Palmeiras há anos, né? Eu sempre falei aqui que, tirando aquele pessoal que é de organizada, né? E mais alguns que frequentam mesmo, que gostam. Que frequentam, que gostam mesmo, que vão na mesma ideologia, né? No mesmo pensamento. Eu sempre falei que o grosso mesmo da torcida do Palmeiras sempre foi a mais idiota do Brasil. Alienado. Não condiz com a grandeza do clube, entendeu? Então, eu não me surpreendo com manifestações aí depois a gente vai falar isso, mas manifestações de aplauso de renda, de idolatria ao Valdívia. Então, a torcida do Palmeiras, historicamente, né, tirando... Eu não faço parte desse grupo, mas ela sempre foi a mais idiota do Brasil. Acomodada, oportunista, né? Exatamente, Isso eu escuto histórias desde que nem se falou, desde o pessoal comemora muito aquele de 74, lógico, tem que comemorar, foi um título, mas que falam, calamos 100 mil no Morumbi, eram 10, 20 mil palmeirenses. Meu pai me contou uma história de que eram 10, 20 mil porque simplesmente a torcida do Palmeiras não procura ingresso. Exatamente, Isso, ele fala que foi uma da parte de arquibancada, uma das maiores vergonhas, porque o torcedor palmeirense muito acomodado ficou lá em volta do Parque Antártica, que é o reduto mais seguro, que eles falavam, e quem gostava conseguiu ingresso com certa facilidade e foi pro estádio.
Porque, Agora, porque naquela época o Gambá estava numa fila monstruosa. Nossa, né? exatamente. Né? E o Palmeiras, teoricamente, ganhava um título ano sim, ano não. Tinha ano ganhava 2, tudo. Então, tava meio que aquele clima de... é mais um título. Então não vamos. O Palmeiras, se ganhar e outra... já tá arrumado pro Gambá, sabe? Então, vai sair da fila em cima da gente. Só foi no jogo quem gosta mesmo, né? Quem gosta mesmo do Palmeiras e acreditava no Palmeiras. O resto, como o Japa falou, ficou tudo ali por volta nos arredores ali do Parque Antártica, tudo, e na hora que terminou, comemorou por ali mesmo. Infelizmente, essa a mentalidade que passou até hoje, exatamente, né? Isso que eu ia falar. E esse, tipo... seja o pai, o vô desse cara que não foi para um jogo de decisão de... Passou pros filhos, né? Passou pro filho. É o cara que hoje frequenta o Allianz quando ele quer, que tem aqueles planos às vezes mais exorbitantes, sabe? Que ele vai quando ele quer, já tem 5 estrelas. Aí ele bate palma, deu 30 e poucos, ai que legal, sei que lá. E é o mesmo cara que quando a Mancha faz o protesto, e não é... xinga. A Mancha faz um protesto pacífico, que fica quieta no estádio, que morreu, o estádio sem a Mancha morre. A gente já falou aqui, só tem uma torcida do Palmeiras, não adianta discutir. Mas esses caras também, já é justamente os caras que comprou o pacote, né? Eles querem ir lá, ter a cadeira deles, sentar, assistir o jogo, comprar pipoca e ver a Mancha fazer festa. Acabou. O papel dele, ele não quer participar, ele não quer ajudar. Não. Ele quer ver a torcida organizada, seja a Mancha ou qualquer outra torcida, fazer a festa e ele ficar assistindo. Nossa, que legal, que da hora, uma puta festa. Aí se a gente para de fazer a festa, é o cara que vai criticar, velho. Ele vai falar, puta, eu paguei pra assistir, mas calma aí. Como que eles não vão cantar? Só que eles se esquecem que a gente também pagou igual eles. Opa. Só que a gente pagou um pouco menos. O perfil do torcedor, assim, do Allianz Parque, você nota tudo, ele não é de torcedor, é de consumidor. Entendeu? Ou tipo, que nem eu falei, é fã, que nem aqueles caras que gostam de... Consumidor que eu digo, porque raramente você vê aquele pessoal nosso ali do Gol Norte, né? O cara entra no jogo, canta, assiste o jogo e vai embora. Você não vê ninguém ali na parte de baixo ali, gastando 10 pau num sanduíche. O dog de 10 conto, a coca de 6 reais. 6 reais uma pipoca coca. 10 também. Pipoca 10, então... Pro Palmeiras ali, aquele pessoal nosso do Gol Norte não é interessante hoje em dia numa arena. Porque ele não é consumidor, entendeu? Ele é torcedor mesmo. Se fizer o levantamento, o balanço de todos os bares ali do Allianz Parque, que vende menos é o Gol Norte e mais especificamente numa parcela do Gol Norte. Sabe ali, Baiana, na hora que entra, o bar da esquerda, até diminuiu o bar. Aliás, não tem mais espaço físico. É tipo uma bancada que é nossa. Virou um quiosque, não virou? Um quiosque, isso mesmo. Por quê? Porque não adianta se pagar um funcionário. Não tem demanda, né? Não tem demanda, isso mesmo. Você falou tudo. A demanda é mínima. Agora, com certeza, o bar do Gol Sul, da parte central. Superiores até. Então, os funcionários do Gol Norte, eles tiraram e mandaram pro Gol Sul. Com certeza, remanejou. Com certeza. Diminuiu os custos, aí vai tudo. O bar diminuiu. O bar era tipo um balcão com vários guichês de caixa, tinha cartão. Hoje não passa mais cartão. Outro dia eu tava reparando. O bar, a lanchonete ali do Gol Norte virou um quiosquezinho desse tamanho. É o quiosque. Quem compra ainda, quando tem que comprar, é quem tem filho. O pai não vai saber isso aqui não tem, porque daí que você tá com a criança, não dá pra negar umas coisas pra criança, né? Dá. Do preço que tá, dá. O preço até dá, mas às vezes tem um pai ali, o pessoal meio da mancha compra uma coisa ou outra, mas fica as moscas geralmente lá. Tem que comer 9 vezes antes. Tem que comer, ou seja, pega as barraquinhas lá na... 9 vezes é você, né? 9 vezes fica complicado. Vamos no praça, né, Catatal? Vamos dar dinheiro pro pracinha. Eu sou praça. Catatal, já que a gente está trabalhando com esse negócio de áreas, as demandas, já fala desse negócio da meia entrada, que deu muito trabalho aí pro torcedor. Então, né? no último jogo, né, o Palmeiras teve em conjunto com o site Futebol Card, que é onde vende os ingressos, né? O Palmeiras proibiu a aquisição da meia entrada pela internet, certo? No primeiro jogo proibiu, né? E agora para esse contra o Flamengo, você podia comprar meia entrada, só que você teria que trocar o seu voucher, né? Imprimir o voucher, você trocava na bilheteria pessoalmente com o documento e tudo. Com a carteirinha, tudo. Até aí tudo bem.
tudo bem, é um direito do Palmeiras. É um direito do Palmeiras. Certo, uhum. Só que o Palmeiras não se preparou para a quantidade de pessoas que compram pela internet, entendeu? Uhum. Porque, quando você tira o benefício da minha entrada, automaticamente você tira o benefício daquele cara que tem o cartão Visa, que comprava o ingresso e passava direto na catraca. Certo. Esse cara do Visa teve que também trocar o seu ingresso. Tinha que retirar lá na Teria que retirar na hora. Então, o que aconteceu? Todo mundo sabe que, por exemplo, a maioria do pessoal trabalha na semana, no sábado às vezes não tem tempo de trocar, deixou todo mundo para trocar no domingo. Exatamente. Entendeu? E as bilheterias do Palmeiras são do tempo da fundação do Palmeiras. Do Parque Antártico. São quatro bilheterias pequenininhas para atender mais de 20 mil pessoas. Uhum. Entendeu? Então, o que aconteceu? Muita gente chegou cedo, conseguiu trocar o seu ingresso até a hora do jogo. Teve uma matéria no Globo Esporte que eles pegaram o último cara da fila a hora que deu 10 horas. 10 horas da manhã, 1 hora para começar o jogo. A repórter falou assim, eu vou te acompanhar até você entrar no jogo. Pode ser? O cara, não, tudo bem. Ele conseguiu entrar no estádio 12:18. Entendeu? Começou Ou seja, tempo. 15 minutos do segundo tempo. Agora eu pergunto, e isso é passível de você entrar com uma representação contra o Palmeiras? Com certeza. Né? Entendeu? Por inúmeras coisas. Qualquer advogado, aí no mínimo o Procon já consegue alguma coisa. Isso, o Procon consegue alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, Japa, eu não fico assim alarmado com isso aí não. Entendeu? Porque esse cara que comprou pela internet, que trocou o ingresso, é o mesmo cara que adora pagar, acha que é legal pagar R$120, R$140, entendeu? Ele acha que agora o estádio é um teatro, cinema. Entendeu? Olha, então, tem que ser assim mesmo. Então, já que você aplaude renda, já que você gosta de pagar R$120, R$140... Abaixa a cabeça para tudo que o Paulo Nobre gosta, né? Isso que eu ia falar. Gosta das medidas do presidente Paulo Nobre, então eu acho que 2h15 de fila para você pouco. Foi pouco. Até pouco. Foi pouco, entendeu? Da próxima vez você se programa mais, tenta ir um pouco Chega antes. às 8. Chega às 8, às 7, às né? 7 que seja, né? Então, mas é um descaso com o torcedor. Chega até a ser mesquinharia, porque o Palmeiras, esse negócio de você cortar a meia entrada, porque já é o seguinte, o cara que compra na internet, geralmente é aquele cara de um nível, né? Bem superior de renda. Porque o cara não tem o Avante, então ele vai comprar lá pelo cartão de crédito. Ele não vai fraudar o clube. O clube ele fica com receio de comprar meia, de dar algum problema. Não, Baiano? Então o cara já compra o inteira, o filho dele que é estudante, ele vai comprar o estudante. Exatamente. O perfil é outro, entendeu? É cartão de crédito, não sei o que lá. Não é aquele cara que chega com dinheiro contadinho, cheio de moeda, dá aí uma meia aí, pá. Então eu acho que é o seguinte, 2h15 para esse cara foi pouco. Isso aí. É tanto que a gente tava falando até do jogo contra o Cruzeiro, né? Esse cara também é o cara que critica a gente, que a gente viaja 10, 12 horas para assistir um jogo lá em Minas, e chega lá também a gente entrou, 20 minutos no segundo tempo? Com 20 do segundo tempo. Então a gente já conhece esse problema. E não é de hoje. Não é de hoje, então a gente, né, querendo ou não, a gente não pode falar que a gente se acostumou, porque, né, se falar que a gente se acostumou tá mentindo, é um negócio péssimo, né? É palhaçada, a gente viajar 10 horas, ir pra Minas, chegar lá, falar também que não tem meia entrada, a gente pagar o valor de inteira, e assistir o jogo depois da metade. Faltando 25 minutos. Então, te gasta, sei lá, R$5, R$6 por minuto de jogo, né? Que foi o que a gente gastou em Minas. Foi isso mesmo. Então, assim, acho que o nosso papel é realmente defender a torcida do Palmeiras, né? Só que um cara desse também, eu posso falar pra ele, sinto muito. Ele chega mais cedo também, porque quando eles são os primeiros a criticar a gente, quando a polícia fala pra gente que a gente tem que chegar lá 3 horas, faltando 4, 5 horas antes do estádio. A gente cumpre isso. E a gente tem que cumprir as determinações e ainda tem que entrar
20 minutos depois do segundo tempo. Exatamente. Aí quando o pessoal que critica a torcida organizada sente na carne, aí começa a ver como é que funciona os negócios quando a diretoria não corre pela torcida. Eu não tô falando só da torcida organizada, não corre pela torcida É isso mesmo, já. Falou tudo. No total. É. Aí quando o cara descobre que é assim que funciona, aí o cara fica revoltado, faz matéria no Globo Esporte, faz texto na internet. E só lembrando aí, mais um negócio que a gente fala, o cara que aplaude reina, aplaude público e acha que estádio é teatro, eu acho que foi, não sei que repórter que falou, e é real. O futebol nunca foi feito pra família, pra não sei o que. O futebol sempre foi feito pra quem gosta de futebol. É lógico. Não é pra, nunca teve violência, nunca foi desculpa pra deixar de ir no estádio. Isso aí, meu, o Catatal pegou bem, década de 80 e 90, o Paulo cantava do lado de fora, o estádio era 120 mil, 130 mil. Hoje você não pode fazer nada, a última coisa que tem é briga em estádio, e a pessoa vai falar, é violência que afasta o futebol. Acho que hoje o estádio é um dos lugares mais seguros que tem, né? E o pessoal fica aí nessa puta palhaçada, falar que não... É hipocrisia falar violência em estádio. Eu, sinceramente, eu levo minha filha de 7 meses lá no estádio. Eu levo sem medo nenhum. Sem medo nenhum, que eu sei que não vai acontecer nada. Eu não levo porque eu tenho que pagar, tenho que pagar ainda o ingresso dela. 110 pau do Avante. E ela não vai nem ficar numa cadeira, eu ainda tenho que pagar Não tá entendendo nada e tem que pagar 110 pau por mês. É assim que tá funcionando o Palmeiras, né? E rapidinho, gente, vamos falar do encontro da Subsedes, né? Que vai ter lá em São José do Rio Verde, né? Primeiro vamos apresentar o Baiano, né? Vai lá já, pra você que... Baiano, faz a sua apresentação aí, conta um pouco da sua história aí, Baiano. A torcida. Assim, eu entrei na torcida, eu acho que desde 2000, né? Fiquei na frente da Zona Leste aí um tempo, junto com o Marcelinho, o Tove, Fininho. Hoje recebi o convite para ser vice-presidente, é um puta de um desafio, né? Assim, não esperava, né? Eu acho que os caras que me conhecem mais não sabe que, tipo, não almejava isso, não sei, igual sou todo dentro da torcida porque eu gosto, né? Nunca tive pretensão nenhuma disso, né? E a gente vai fazer o trabalho aí que a gente gosta. A entidade, eu gosto do meu bairro, gosto, né? Agora, antes eu fazia correria para uma única região, agora a gente vai ter que fazer com uma torcida que é gigante no Brasil inteiro. Acho que é um desafio do cacete, né? É foda. Vamos aí. Tá certo, né, Baiano? É um negócio que, né? Eu sei que a gente vai ter vários caras aí que vai ajudar a gente, né? Não, tem que ter, né? Porque tem que ter, né? O próprio Nando falou, é um time. A gente vai montar não vão fazer as coisas sozinhos, é lógico, né? A gente tem... É suporte, né? A gente vai ter um time aí que eu acho que vai vir, e o time que também gosta da torcida. Com certeza. Né? Porque não vem falar que os caras tá aí porque não gostam. O Palmeiras, hoje a gente tá falando aqui que o Palmeiras é um dos times que mais luta contra a sua torcida, né? É um time que mais luta contra a torcida. E a gente fica rimando contra a maré, né? Então, se torna um trabalho bem mais difícil, né? De se fazer. Mas eu sei que com esse time que a gente tem dentro da torcida, a gente vai longe. Com certeza. Tá? E é um time que já vem da época de Jânio, de André, de Marquinhos, e que agora vocês, né, vão assumir a frente esses caras. O bom é saber que esses caras também tá aí, né? Esses caras não é uns caras que vai falar, puta, mas deixa esses caras se foder, né? E é o pessoal que a gente tá até comentando, mano, que é um pessoal velho também, né? Tem uma renovação, lógico, até o pessoal do patrimônio, o pessoal que renova bem, graças a Deus, né? Mas tem um pessoal lá dos bastidores que é um pessoal velho, o pessoal que você vê já, que nem você falou, de 2015, o Catatal sabe, de 20, 30 anos atrás até, né, Catatal? O próprio Catatal, até mais de 30 anos atrás. Sempre vai ter isso aí, sempre vai ter. E geralmente os caras mais velhos é aqueles caras mais corneteiros, né? É os mais chatos, não. Eles ajudam, só que daí chega no Baiano, em off no Baiano, porra, Baiano, você é chato pra caramba, isso aqui tá errado, isso aqui não pode fazer. Mas é normal, como já foi falado aqui pro Nando, pro Queco, né? Agora você foi da diretoria nova, você foi o último a vir aqui. Então, você sabe que todo mundo que gosta do Palmeiras, que gosta da Mancha, vai dar um apoio para você, vai dar um apoio pro Nando, né? Vai dar um apoio pro Queco, que é uma coisa nova, né? Uma coisa que nem você falou, é tomar conta de uma região, outra coisa é um montante
internacional até, tem subsedes porque até até assim, dentro da sua própria região, você conhece. Você praticamente conhece todo mundo, assim, você conhece todo mundo, você sabe, os caras que te dão trabalho, mano, aquele ali vai me dar trabalho no dia de jogo, mano, em tal bairro pode acontecer tal coisa. Agora, puta, mano, eu falar de uma região, sei lá, da Zona Norte, que eu não conheço os bairros direito, né? Então, querendo ou não, a gente vai ter que interagir com os líderes de bairro pra gente estar sabendo o que se passa em cada região. E a gente vai ter o compromisso de saber e de tentar a solução para aqueles problemas que tem lá. Isso longe, né? Com certeza. Que é o pior, a gente vai estar, querendo ou não, a gente não conhece, como vocês vão fazer para vir, como que, sei lá, que linha de trem, que linha de ônibus, a gente não sabe essas coisas. É lógico, e é tudo negócio que vocês contam com os líderes de bairro, com o pessoal que é mais próximo de vocês e até com o pessoal de subsedes, de longe, aí às vezes até a gente mesmo não sabe como é que funciona, né? Imagina que tá assumindo agora o negócio, saber como é que funciona Cuiabá, como é que funciona Salvador, Recife. Então, já pegando o gancho, né? Agora sábado agora vai ter o encontro das subsedes, né? Em São José do Rio Verde. Acho que todas as subsedes devem mandar representante, né? Porque é o que espera. É o primeiro encontro, né? Nacional então, mesmo, né? O Queco já vai passar mais ou menos como que vai funcionar. E até subsedes é uma parte muito grande da Mancha, né, Baiano? Sempre foi, né? Então, praticamente, um dos alicerces da Mancha são as subsedes, até quando o Palmeiras joga em outras cidades. Então, é muito importante esse evento, é tratado com muita seriedade, né, por todo mundo. Então, os líderes de bairro, acho que líderes de subsede já entraram em contato com o Queco ou com o Rafa e vai ser feita, além de uma confraternização, uma reunião para que seja passado tudo para eles, como que vai ser essa nova administração deles aí. Certo, e até comentando sobre isso aí, tem muita gente para São Paulo, aqui para a capital, para ir para lá, né? Isso, E se eu não me engano, o pessoal tá falando com o Nando e com você, Baiano, para colocar uma van, um ônibus, dependendo, lógico, da quantidade. Mas isso, lógico, ninguém vai ficar avulso aqui em São Paulo. Conforme for chegando, a gente dá um jeito. Mas acho que ele já tá arquitetando isso aí. E o pessoal fica em contato, seja como a gente falou, o Rafa, o Queco, o Nando, o próprio Baiano, que eles vão passar a orientação, porque, se eu não me engano, a maioria, principalmente subsede norte, nordeste, é mais fácil ir para São Paulo, aqui para o aeroporto de São Paulo, para depois ir para São José. Porque querendo ou não, a cidade é longe, né, velho? É longe da capital. É longe, o que fica perto pro pessoal do Centro-Oeste, se eu não me engano, Brasília, Cuiabá e Campo Grande, eles já estão organizando lá as ônibus, que daí, perto não, perto é modo de falar, mas pra gente 15, 16 horas. Eu acho que pra gente aqui é mais fácil ir pro Rio do que, né? Ir pro Rio e pra Curitiba do que pra São José. Do que pra São José. Então vai ser um evento importante, né, que quem for da subsedes vai conhecer a ideologia do Queco, né? Porque, querendo ou não, ele vai seguir mais ou menos a linha, mas ele vai impor o estilo dele, né? O Nando deve ir, o Nando ou o Baiano, um vai para Rio Preto, o outro vai para Minas. Para Minas, a Belo gente tá tem a caravana também pro Atlético Mineiro. Jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, que deve sair no sábado de madrugada, né? O pessoal vai lá para a sede da Galocura. Até quinta-feira no máximo deve sair o horário e o preço, né? Já. Daí o pessoal que acompanha Facebook e internet já fica sabendo e já providencia para comprar na sede o quanto antes possível, né? Exatamente. Que é justamente para a gente saber a quantidade de ônibus, né? Exatamente, como sempre, né? Sempre compra antes. Bom, o pessoal tá batendo horário aqui. Vou dar boa noite. Boa noite, Catatal. Bom, quero dar 2 recados, né? Primeiro, sábado agora, dia 22, vai ter a Festa da Moca, né? Uma festa muito legal. Na quadra da Mocidade Unida da Moca, Zona Leste de São Paulo, na território aqui do Baiano. Então, quem puder comparecer, vai ser uma festa muito legal. E eu queria mandar um abraço para o meu amigo Mussum, lá de Cabreúves, né? Júlio César? Júlio César, né? Um abraço para você aí. Tá certo, tá. Boa noite, Baiano. Bom, boa noite aí, deixar o pessoal ciente mesmo desse encontro da subsede aí, até da festa aí do moleque da Zona Leste também tá enchendo o saco desse. Porra, mano. Os moleques dá trabalho, né, mano? Mas vai ser uma festa bacana. Cara, o ano passado teve, o cara tava falando que foi, não tive a oportunidade de ter ido, não sei o que tava fazendo, mas
Não fui, mas se eu não for pro negócio da subsede, eu vou dar uma passada lá, isso aí é certeza. Né? Tomar uma cerveja lá, né, meu chapa? Tá certo, Baiano. A gente espera você mais vezes aqui, viu? Presente com nós aqui, tá ok? Não, beleza, vou ver se até trago o finado Leite lá, que a gente nem acabou falando do finado, né? O Renato Leite, ressuscitar o Finado Leite, Leite, que foi companheiro nosso de mesa aqui vários anos e abandonou a gente. No jogo contra o Flamengo ele apareceu lá na... Devidamente acompanhado. Devidamente acompanhado de sua esposa, né? Exatamente. A esposa que ele encontrou dentro da Mancha, que hoje... Os dois abandonaram a Mancha e o Palmeiras. Eu acho que... Não, ela tirou ele da Mancha. Então, não tenho, eu sou amigo dos dois. Você pode falar melhor eu que não tenho medo de falar com os né? dois. Os dois abandonaram a Mancha e o Palmeiras e se vierem aqui, serão bem-vindos, só que vão ser cobrados ao vivo. Tanto que a gente até tava fazendo um rateio lá pra comprar uma coroa de flores pra ele. Porque gente, é o finado. Estourou o horário aqui, Baiano. Dá boa noite e até terça que vem com mais notícias aí, esperando o Palmeiras melhor de novo aí, gente. Um abraço, até terça. TV Mancha. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos.
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o